Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. Transfobia nas religiões. Saiba mais sobre isso agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC. Engoli. Canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui, sempre comigo, nessa bancadinha, 8ª temporada, 3 anos de programa, mais de 140 programas e 176 horas de gravação. Gol! Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Reconnect agora, modo turbo. Modo turbo. Estamos aqui nos estúdios. Esse programa você está assistindo domingo, 18h30, mas está sendo gravado às 9 horas da madrugada. Eu não funciono antes do meu dia, mas a gente está aqui por vocês, né? E hoje tem 2 programas. Não, mudança de hábitos, Bernardo. A gente está mudando o hábito da Reconnect, a gente muda o hábito de vida. Devo falar que eu emagreci, vou até levantar para as pessoas verem. Um pouco mais. Emagreceu. Emagreceu, tirou aquela barba Neandertal? Faz tempo que eu tirei a barba Neandertal. Mas mudar o hábito é importante. Agora eu vou dizer uma coisa, isso é legal, um testemunho, falando sério. O primeiro split de 10 quilos que eu emagreci foi só parando de tomar cerveja. Eu tomava pouca cerveja. Tomava uma cervejinha ali leve, não era? No final de semana. A cerveja era leve. A cerveja era leve. A quantidade era pesada. Mas aí pronto. Aí agora tá saudável, não bebe mais. Tô fazendo minhas caminhadinhas, tô fazendo 8 minha quilômetros dieta. por dia. É verdade. Olha aí. Dica, conselho. Eu sei da tua vida Minha vida pregressa. Então, pessoal, vocês que perderam, ou você perdeu algum programa da Reconnect, vai aqui no nosso canal do YouTube, ou então você bota @ReconnectBrasil. E você acompanha todos os programas anteriores na íntegra, aqui você não perde nada para você assistir quando, onde, quantas vezes você quiser. Hoje, Roberto, a gente falando de um assunto muito sério, por isso que eu abri o programa de forma muito séria, que é transfobia nas religiões, na sociedade, né? Mas sobretudo nas religiões, né? Para falar com a gente hoje, ele que é um homem trans, né? Que ele é coordenador do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro Nacional dos Homens Trans e Transmasculines. Acertei. André Guian, que é um bandista, né? Que vai contar um pouquinho como foi essa busca também, porque eu sei que é esse pro teu encontro, para encontrar uma casa que, por incrível que pareça, mesmo dentro das religiões afro-brasileiras que sofrem tanto preconceito, né? Também, por vezes, não consegue acolher de forma adequada, né? Não conseguiu te acolher de forma adequada. Então, como foi, André, essa tua busca pela espiritualidade, por uma espiritualidade que te acolhesse? Primeiro, bem-vindo. Bem-vindo, André. Obrigado por estar aqui. Olá. Bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Mas, André, isso é uma coisa que a gente vai tratar. Desculpa, André. A gente fala bem-vindos como por conta da neutralidade, mas o André é um homem trans, então ele é bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia a todas, todos e todos. Peço a benção aos mais velhos, aos mais novos. Mais velhos é o Bernardo, no caso. Aos mais velhos, aos mais novos, né? Aos de axé, aos de fé, né? Sim, foi bem difícil. Como vocês falaram, eu sou o André Guian, sou coordenador do IBRAT. Sou membro, né, também ativo na TransCE, que é uma associação de homens trans e transmasculinos do estado do Ceará, né? Sou um bandista, né? E venho aí buscando e trazendo essa bandeira de inclusão para os povos de terreiro. Como o Bernardo falou, foi bem difícil, né? A minha introdução na religião Umbanda. Enquanto uma mulher cis na época, eu já conhecia. E aí a gente vai explicar, tá, gente? O que é o cis, o que é o trans. A gente vai se aprofundar um pouco nesse conteúdo. É importante. Que é importante. Eu já conhecia a Umbanda antes, enquanto uma mulher cis. Meus pais são bandistas. E eu tive essa vivência e tive essa quebra na minha adolescência,
por achar muita responsabilidade, né, de ser um bandista naquela época. E depois, com o tempo, a transição, esse processo de autoaceitação e entender que a transexualidade não é uma doença. Né? Tive esse processo. E quando eu Até você, então, sentiu aquela dúvida, sentiu será esse que peso? Eu sou? Será que eu sou? Ou será que eu quero realmente ser? Eu estou disposto a ser, por ser o país que mais mata pessoas trans? Né? No ranking mundial, o Brasil é o que tá em Para vocês primeiro. que não sabem, pessoal, o Brasil pelo 13º ano consecutivo, é o país que mais mata e agride, né, pessoas trans no mundo. Tá? 70% de todas as agressões e assassinatos, né, no mundo de pessoas trans, 70% é América do Sul e América Central. E o Brasil, ele é líder absoluto, respondendo por 33% dessas agressões. Andrezinho, pra gente começar a conversar, eu acho que é importante. Mas antes, pra gente Vou fazer deixar porque ele vai vocês falar abertos. sobre cis. Eu cortei, aí o Roberto você acha também direito de cortar. Ele corta quem corta. Eu vou deixar vocês bom, bem abertos, vai. Vamos Mas lá. é porque você vai começar a falar sobre cis, sobre trans, sobre homem trans, sobre mulher trans, sobre o que se chama de orientação sexual, sobre sexualidade, Sim. sobre identidade. E as pessoas vão ficar meio boiando. Acho que a gente tem que começar dando um aulão do que muito se fala e pouco se entende, mas é importante a gente falar mais e mais, Sim. até que as pessoas possam compreender o que é identidade e o que é sexualidade. Mas só um minutinho, Roberto, é porque ele tava falando. Hoje tá. Vamos fazer assim. Manhã. Eu entendo. Vamos fazer o 9 da seguinte. Vamos começar. Por quê, por André? essa Porque ele indagação. tava falando, eu acho interessante você falar da dificuldade que você teve para achar uma religião. Vamos por etapas. Até para quem está assistindo ficar mais fácil. Fica de mais entender didático. E didático para que todos colaborem e a gente possa iniciar. Ai, meu Deus. Vai. Vamos lá. Vamos falar sobre, a princípio, sobre o que é sexualidade, o que é identidade, tá? A sua sexualidade é como você sente, com quem você se relaciona. E isso é muito particular, né? Então, o Bernardo pode ser um homem hétero, como ele pode ser um homem pan, ele pode ser um homem bi, e aí é como ele se relaciona, é com quem ele quer se relacionar. E tá tudo bem, cada um tem o seu direito de escolha, tem o direito de sentir. Mas a minha sexualidade, ela não interfere na minha identidade. Em que sentido? O que é ser uma pessoa trans? O que é ser uma pessoa cis? Uma pessoa cis eu nasci como um homem, né, no masculino, e me identifico com aquilo. E tá tudo bem. Então, você é um homem, você nasceu um homem biologicamente e você se identifica com aquela identidade. Então, você é um homem cis. O que sou eu quanto um homem trans? Eu nasci biologicamente menina e transicionei para o masculino. Então... Não por uma escolha, porque você sempre foi... Não. Cientificamente, quando o feto ele está em desenvolvimento, foi até um estudo que eu acho interessante. Quem quer mais entender um pouco sobre isso, foi um estudo muito importante no Fantástico, falando sobre a transexualidade. Porque enquanto feto, a primeira coisa que se desenvolve na questão dos órgãos é o órgão reprodutor, enquanto o seu cérebro ainda está em desenvolvimento. Então vamos supor, né, que é o que acontece. Biologicamente eu já nasci menina, porque foi a primeira coisa que se produziu, enquanto o meu cérebro estava em desenvolvimento. E quando o meu cérebro desenvolveu, eu desenvolvi essa identidade masculina. Então foram várias lutas aí para que eu viesse me aceitar, saber se eu realmente estava pronto, porque se você é uma pessoa trans e não se sente ainda seguro diante de todas as estatísticas de se assumir uma pessoa trans, de tomar para si essa identidade, está tudo bem, porque cada um tem o seu tempo, né? É igual religião, cada um tem seu fundamento e a gente não está aqui para discutir sobre isso. Então cada um tem o seu tempo de processo. Isso é uma pessoa trans. E a questão da sexualidade, da identidade de gênero não tem nada a ver com sexualidade. Você pode ser um homem trans gay, você pode ser um homem trans hétero. Eu sou um homem trans pan. Hoje, eu tenho uma relação com uma mulher cis. Sou casado há 8 anos e tenho um filho biologicamente. Eu tenho um filho biológico. Então, assim, uma pessoa pan, ela gosta de pessoas. Seja ela uma mulher trans, uma mulher cis, um homem cis, um homem trans. São pessoas, são corpos. Então, isso é sexualidade. Como eu me envolvo, com o que eu gosto, O do que me desejo atrai, qual é o desejo.
entendeu? Com quem eu sinto desejo. Então, isso é sexualidade. Identidade vai muito além de como eu me relaciono. É uma posição, é uma postura, é algo que eu preciso expor, é algo que eu preciso ali ser firme. É como eu me vejo, não é como as pessoas me veem, é como eu me vejo. Então, isso é identidade. Agora a gente vai para outra ponta. Pronto, perfeito. Pronto. André, segundo as estatísticas, 96% de todos os casos de transfobia ou assassinato de pessoas trans, 96% são de mulheres trans, né? Como vocês discutem o porquê? Por que você acha que as mulheres trans elas são mais susceptíveis a serem agredidas, a serem assassinadas do que os homens trans? Os homens trans, com o início da hormonização, com todo esse processo, é mais fácil, porque a gente tem uma passibilidade muito grande. O que é essa passibilidade? É que a partir do momento que eu começo uma transição hormonal ou não, a partir do momento que eu começo a me vestir mais de uma forma mais masculina, eu começo a trazer a característica masculina. Então fica mais fácil de passar do que uma mulher trans. E tem a questão do machismo também, né? Tem todo o machismo, né, que é estrutural, infelizmente. Então, assim, fica mais fácil. Hoje, a estatística, 80% da nossa população hoje vivem somente de programas, né? São profissionais do sexo, vamos dizer assim. Então, é mais difícil para elas. Por quê? Porque tem toda essa visão da sociedade, essa marginalização. Existe uma marginalização muito grande sobre as travestis e as mulheres trans. Porque tudo que é mulher trans vive da prostituição, tudo que é da mulher trans traz esse peso maior. E nem é, né? E nem é. A gente tem deputadas trans aí maravilhosas, como a Erika Hilton, né? É um exemplo. Então, assim, a gente tem pessoas que conseguem formar, mas 80% da nossa população não. Então, acontece essa marginalização. É muito bom lembrar também do caso de Dandara. Sim. Né, que foi uma coisa bárbara que aconteceu aqui em Fortaleza. E eu acredito que só teve essa repercussão por conta dos jornais de fora e por uma pessoa muito importante que foi Vitória Holanda, que foi a policial que era amiga da vítima. Uhum. Né? Quantas Dandaras não existem e estão anônimas, né? Olha, eu passei por um processo eu estava num processo de aceitação e estava fazendo tratamento psicológico porque eu quis preparar meu psicológico. Primeiro, antes de qualquer transição, quis preparar minha esposa, preparar meus filhos, porque eu tenho filhos, né? Que eu tenho um menino, né? Mas minha esposa também tem a bagagem dela. Então, assim, eu quis primeiro preparar minha estrutura. Porque se eu não tiver estrutura... Mas quando você casou, você não tinha feito a transição ainda? Quando eu casei, eu estava no começo da transição. Quando eu casei, eu fui barrado no cartório. Porque a minha identidade não fazia jus à minha imagem. E era só o cabelo que eu tinha cortado na época, né? Não tava fazendo nenhuma transição hormonal, nem nada. E aí eu fui barrado no cartório. Quando aconteceu o caso da Dandara, eu fui espancado. A Dandara faleceu, se eu não me engano, em maio, abril. E eu fui espancado logo em seguida. Eu tinha acabado de transicionar, tinha acabado de cortar o cabelo, eu fui agredido por 3 pastores, porque eu estava passando na rua. E quando eu procurei a delegacia, na época a gente não tinha nenhuma lei que nos respaldasse. E quando aconteceu isso que eu procurei a delegacia, disseram que era só briga de viadinho. Eu vou usar esse termo porque foi o termo que usaram comigo. Então, a estatística ela não é positiva. As situações elas acontecem. Nós muitas vezes não somos vistos enquanto pessoas trans, né? Mas se eu me basear nas estatísticas, vamos supor, eu tenho 27 anos. Sou um homem trans, estou aí nessa luta assumidamente, na militância ativa desde 2015. Né? Só teve lei em 2019, né? Foi. 2019 teve 2019. uma lei. Então, eu acho que Dandara morreu em 2018. Eu fui espancado em 2018. Foi logo depois da morte dela. Então, poderia ter sido uma Dandara. Sim. Como pode ser também, né? A qualquer momento que você querer conviver com esse medo, né? Principalmente para as mulheres trans, né? Que são mais vulneráveis. Tá agorando, André? Não, mas eu tô dizendo que é uma realidade. Mas pode ser. Não vai acontecer, mas é uma realidade. André, é voltando àquela primeira pergunta, para a gente poder aí retomar, já que entendemos, ou pelo menos tentamos explicar alguma coisa aqui. Sim. A gente entende que religiões de matriz africana,
como a Umbanda, você é um bandista. Sim. São religiões um pouco mais acolhedoras, sobretudo com a população LGBTQIA+. Só que existe, a gente quando pensa em preconceito religioso, a gente compreende muito os evangélicos, o pessoal mais radical do cristianismo. Mas isso é fato ou dentro da própria Umbanda você sofre preconceito? E outro detalhe, dentro da própria população LGBTQIA+, existe um preconceito com pessoas trans? Existe. O preconceito acontece na própria comunidade, porque é muito difícil, é como se a gente tem umas siglas enormes, mas na prática é cada comunidade por si, né? Então a gente faz paradas LGBTs para se unir, a gente corre atrás de políticas públicas, mas é bem difícil trabalhar com o povo LGBT. O quanto o LGBT tem total propriedade para falar sobre isso. Porque cada um fica fechado na sua sigla ali. Eu sou o menos favorecido porque eu sou trans. Eu sou o menos favorecido porque eu sou lésbica. Então, assim, cada um vai trazer, assim, a sua sardinha para si. A sua dor, né? A sua dor. Mas a gente precisa criar diálogos. Existe aí associações, existe ONGs, que a gente trabalha essa comunidade no geral, né? E tem melhorado. Poderia estar pior, mas tem melhorado, tem crescido. Mas, assim, existe essa dificuldade. E a Umbanda é uma religião preconceituosa? Cara, eu vim de uma igreja inclusiva, né? Conheço até, inclusive, o reverendo Francisco, que é um amigo da ICM, né? Eu vim de uma igreja inclusiva, que era a IFL, que é a Igreja Apostólica Filhos da Luz. E eu tive umas experiências bem positivas lá. Eu tive essa rede de apoio para me assumir enquanto uma pessoa trans. E levantei essa bandeira lá para que mais pessoas trans, né, viessem a se chegar com a religião, enquanto religião. E depois eu tive um processo espiritual muito louco, assim, de ter essa mudança e achar que era necessário. Viver essa pluralidade, que eu acredito que a Umbanda para mim ela é uma religião completa, não desmerecendo jamais as outras, os fundamentos das outras. Para você, mas né? Te completa. Mas para mim particularmente existe o plural. A Umbanda ela é plural, a espiritualidade ela é plural, porque na Umbanda eu tenho o catolicismo, eu tenho um pouco do candomblé, eu tenho um pouco do indígena. Então para mim ela me completa porque ela tem um pouco de tudo. Não que eu descarte outras religiões, porque eu acho muito bonito o candomblé, né? Eu tenho muita reverência. Ela tem o catolicismo, para quem não sabe, a Umbanda também tem catolicismo. Tem o espiritismo. Então, assim, ela é muito plural. Ela tem um pouquinho de cada coisa e ela respeita cada fundamento, cada história, entendeu? Então, assim, quando eu fui para a Umbanda, quando eu retornei para a Umbanda, eu precisava de uma rede de apoio, como eu tinha antes, por algumas situações pessoais que eu passei. E eu precisava de uma rede de apoio. E eu senti da espiritualidade que eu tinha que procurar um terreiro. E quando eu procurei um terreiro, eu fui pro terreiro que eu achava que era o mais que iria me acolher por já me conhecer. Não, vou pro fulano de tal, porque ele já me conhece, vai dar certo. E ele vai entender. Só que quando eu cheguei lá, foi uma realidade totalmente diversa, totalmente contrária. Em que sentido? Quando eu cheguei lá, eu disse, olha... fulano, claro que eu não vou expor, até porque não quero aqui julgar. Expõe, bobo. Não. Vocês querem polêmicas, né? Eu trabalho com nomes. Tô brincando, André. Tô brincando. Não, assim, fica à vontade. Tá por uma questão de ética também. Sim. E aí... Mas se quiser fazer. Não. E aí, o que aconteceu? A gente teve uma conversa e ela falou pra mim, essa sacerdotisa, me chamou pelo meu nome antigo, né? Meu nome morto, que é o que a gente utiliza. E eu não tenho nenhum problema com isso. Eu fui a Yáscara, nome esquisito, né? A Yáscara, que era o meu eu antes. Então, ela precisou existir. Sim. Porque hoje eu tento, né? A gente tem um machismo estruturado, mas eu tento hoje não reproduzir por eu ter passado na pele, por ter nascido uma mulher. Então, eu sei a dificuldade que uma mulher passa, né? Então, quando ela me chamou pelo meu nome feminino, antigo, eu fiquei, não, mãe, é André agora. Não, mãe, eu transicionei e eu não queria usar uma roupa feminina porque eu acredito que não me representa. Sim, não me vejo. Eu não me vejo com essa roupa. Porque são muitos anos. Eu fiz terapia para poder, poxa, eu tô pronto para dar esse passo. Eu fui agredido e eu disse, não, vou ser a diferença. Eu não vou ser mais um na estatística. Não só pela minha vida, mas também pela essa representatividade de povo de terreiro. Eu disse, não, vou fazer a diferença, eu vou ser a diferença e eu sou a diferença. Você acha que tem muita gente que evita
tomaram essa decisão de ser feliz. Sim. E por conta justamente do medo de ser agredido, do medo de ser morto, do medo de não ser aceito. Com certeza. Eu acredito, por exemplo, tem pessoas hoje que eu conheço que iniciou sua transição agora, porque está bem estabilizado financeiro, tem a própria família, construiu sua própria família, e hoje ela tem a sua base. Então, eu cheguei na Umbanda num momento que eu não tinha nada. Os meus pais, eu não morava com os meus pais, a gente tinha uma relação extremamente difícil. Eu tinha saído do emprego, porque eu havia saído numa matéria de jornal, na época, e fizeram com que eu fosse demitido, porque eu não representava ali. Porque em 2019 surgiu a lei LGBT. E eu trabalhava numa instituição, né, de educação, né? E aí, quando aconteceu isso, essa minha transição, toda essa repercussão, que aconteceu por 2 vezes, né? 2019 e 2020, porque eu fui capa de um jornal por conta que eu era um homem trans pai. E aí, quando aconteceu isso, essa mídia, porque a mídia ela tem o seu ônus e o seu bônus. Sim. Só que a galera achar, eu vou pra mídia, vai ser muito legal, vai ser fantástico. É fantástico. Mas tudo tem seu ônus, tudo tem um preço. E quando eu cheguei na empresa, eles falaram, olha, você não representa, tava lá em cima lá do RH, olha, você não, depois disso daqui não dá, porque nossa escola de direito não associa isso. Isso na mesma época que você perdeu o emprego, você foi procurar um alento na religião, na Umbanda, e a sua mãe não lhe aceitava como, assim, não lhe reconheceu. A minha mãe não me reconhecia como uma pessoa trans. A Umbanda tem um detalhe, assim, não só a Umbanda, mas religiões de matriz africana, essa coisa do pai e da mãe é muito peso, né? Porque, na verdade, em outras religiões é pastor, dirigente, sacerdote. A Umbanda é pai e mãe, as pessoas tendem a confundir. Ou até a sentir, mas é uma relação de mãe e filho, pai e filho, que se torna mais pesado. Os meus pais, a gente já tinha uma relação, meus pais biológicos mesmo, a gente já tinha uma situação complicada. Porque eles me botaram pra fora de casa quando eu me assumi. Então, a gente já não tinha uma relação muito boa. Com a igreja, o cristianismo melhorou, mas aquela coisa muito assim, nada muito profundo. Então, não tinha família, não tinha estrutura emocional, não tinha emprego e eu não tinha ninguém. Você já parou pra pensar? Tava até falando ontem a gente teve um momento lá na casa onde eu frequento, a casa que eu sou filho, que é o Palácio de Zé do Pai Paulo. Abraço, meu pai, né, meu sacerdote. Queridão do programa. Foi um dos mais entrevistados aqui, ele e o Jorge Ramos estão disputando. Aí a gente teve uma vivência ontem e eu tava conversando com os meus irmãos. Essa vivência, a gente teve uma vivência com os povos indígenas, né, que foi os Funiô. E ontem a gente teve uma vivência fantástica. E eu olhei assim pros meus irmãos e eu falei assim, vocês já pensaram se isso aqui não existisse? Porque assim, a maioria das pessoas LGBT, as pessoas trans vão chegar igual a mim. Sem perspectiva de vida, sendo invalidado pela sociedade, sem estrutura familiar, sem estrutura emocional. O que a gente tem? A fé. Né? Aí vamos supor que eu chegue numa casa de um sacerdote e eu só tenho essa fé. E eu chego lá numa necessidade gigantesca, emocional, financeira, tudo acabou. E esse sacerdote diz assim, você tem que validar a sua identidade para vestir a camisa da minha casa. Como você sairia de lá? Se você só tinha sua fé? Como é que você sairia de lá? Devastado. Se você fosse uma pessoa que tivesse depressão, algo muito forte, que é uma patologia, a depressão ela é uma questão patológica. Já falou disso aqui algumas vezes. Né, uma questão patológica. Eu, enquanto filho de santo, enquanto entendedor da espiritualidade, da sua manifestação, eu sei que existem questões patológicas. Se eu tivesse uma patologia depressiva, eu poderia ter me matado. Muito porque grave. Eu tenho toda uma estatística negativa já na minha identidade. E se eu não tenho um mínimo? E se eu não tenho um básico? Então, se eu fosse uma pessoa patologicamente depressiva, eu acredito que eu teria me suicidado, deixando uma mulher, 3 filhos. Então, foi essa essa situação que eu passei numa casa religiosa. E eu digo, minha mãe, com todo respeito, eu jamais vou aqui dizer que seu fundamento está errado, se a senhora está seguindo seu fundamento. Jamais vou dizer como a senhora deve dirigir sua casa. Mas até a senhora aprender sobre inclusão,
eu não vou permanecer. Não, e você vê muito, né? Eu já ouvi vários relatos, inclusive pessoas que me procuraram nas redes sociais, né? Perguntando o que é que eu achava, porque foi fazer o santo, e era um homem trans, né? E o sacerdote apresentou para a comunidade como mãe fulana de tal. Não apresentou como pai fulano. Era um sacerdote, porque era um homem trans, né? Mas a pessoa que o fez como sacerdote não foi uma nem duas vezes. A pessoa disse, olha, eu não sou aceito pelo meu gênero, eu não sou aceito como eu me vejo, eu não sou aceito. Isso é complicado, porque, segundo estatística, eu sou homem da estatística, tá, André? Então, eu também gosto. Sou homem da estatística. 24% de todas as agressões e assassinatos motivados por transfobia são realizados dentro do seio familiar. Sim. Isso é um absurdo. Sim. 24% dos mais de 4.000 casos de transfobia foram realizados dentro de casa, na família. Aí, como o André está falando, aí a pessoa sai da família por não ser aceito, né? Procura um acalento, procura em sua religião, nas religiões, em geral, né? Um momento de fé, amor, aceitação, e recebe muitas vezes. Não. Não. Eu te aceito. O que é mais. Eu acho engraçado. Eu te aceito, mas não pode usar a calça. Eu te aceito, mas vou te chamar pelo esse nome. Eu te aceito, mas você vai ter que usar pano da costa. Quando vem a indagaçãozinha em algumas religiões eu te aceito, desse pague o dízimo. A gente vai agora pro intervalo comercial. Intervalo. Intervalo. E a gente volta já com o André Guian falando aqui sobre transfobia nas religiões. Fica com a gente. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, como é o caso de hoje. Nós estamos falando sobre transfobia nas religiões. Antes de voltar aqui, nosso convidado especialíssimo, André Guian, eu queria agradecer muito aos nossos apoiadores culturais, o pessoal do Cabra da Peste, barbearia Cabra da Peste, que fica ali no shopping do Cambeba. Fica no Cambeba, onde tem o São Luís. Onde tem o supermercado São Luís. Então, muito bacana. Ele aqui tenta deixar a gente menos feio para poder ficar um pouco mais agradável na telinha de vocês. Eles arrasam lá. Um abração. Everardo, meu barbeiro. Beijão para você. Pessoal da Renato Oliveira Atelier. A Divas Atelier por Renato Oliveira, @Divas Atelier Fortaleza no Instagram. Procurem. Aluguel de roupa de festa, o preço tá ótimo, cheio de promoção. Eu já disse que enquanto eu não vim de fraque da Renato Oliveira, eu não sossego. Eu venho, a gente tem que vir, cara. A gente tem que vir de fraque. Vamos demonstrar, fazer propaganda, fraque, exatamente. gravata, borboleta, cartola. Fica legal. Chega de tranca-ruas aqui, né? Cartola. Então, eu queria agradecer muito esses apoiadores culturais, também o pessoal da Topázio Colchões, um abração. O pessoal da Arte Móveis, um abração, pessoal da Arte Móveis, tá? Que sempre estão apoiando. Deixa eu mandar um beijo para Nilza e Ana Maria, são fiéis, reconectados, todo domingo estão assistindo. Manda um beijo para mim. Beijo, Nilza, beijo, Ana Maria, vocês são show. Tá? Queria agradecer muito, cheguei aqui hoje para gravar. E tem esse fantástico livro aqui do Rodrigo Queiroz, Mediunidade na Umbanda. Descubra os fundamentos da prática e desenvolvimento do médium de terreiro. Um livro fantástico aqui. Quem mandou pra gente foi o pessoal da LC, Agência de Comunicação, tá? Lá de São Paulo, Dielim da Silva e Júlia de Oliveira. Então, muito, muito, muito obrigado. Lerei, já conheço o Rodrigo Queiroz. O Rodrigo Queiroz já fez um programa aqui com a gente. Fazer um adendo aqui, Bernardo. Roberto Leão. Não tem Roberto Leão. A sua beleza física. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Queiroz. Muito obrigado, Alice, Agência de Comunicação. Tá recebido, lerei e com certeza publicarei também, que é um livro fantástico. Já entrevistamos o Rodrigo Queiroz, é um excelente sacerdote, então tá indicada a leitura. Mediunidade na Umbanda. Então, voltando, então eu estava falando sobre transfobia e André Guian. Por que André Guian? André, meu nome eu já até expliquei nas minhas redes sociais antigamente, que vem muito da minha raiz. André por causa do apóstolo André e o Guian por causa de Oxô Guian. Eu sou de Oxô Guian, né? Então eu trago essas duas vertentes, que é a fé e o axé, que não deixa de ser fé, porque a espiritualidade é plural. E eu trago isso no meu nome.
Tá. Antes da Umbanda, quais foram as religiões assim que você tentou ser aceito? Somente o cristianismo. Na época que eu me afastei, né, que eu decidi não estar mais no cristianismo protestante, né, que é as igrejas evangélicas. Eu era diácono. Eu estava me preparando para ser pastor. Até que deu um estalo. Tu ia ser pastor, André? Que maravilha, cara. Eu ia, cara. Real. E aí deu um estalo. Eu já tinha deixado preparado outras pessoas. E a espiritualidade sempre falou muito comigo que eu tinha que preparar pessoas. E eu não entendi o porquê. Aí eu cheguei no meu avô na época que era vivo. E ele era pastor. Só que assim, o meu avô não sabia ler. Ele era sapateiro. E aí o meu avô pregava. Ele tinha a igreja dele. E ele chegou pra mim uma vez, eu fui... Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Teu avô era pastor e teus pais umbandistas. Era. Que maravilha. Vai muito da minha raiz, é por isso que eu falo, né? O André e o Guian vem muito da minha raiz. Então, eu acho muito bacana isso, essa diversidade. E aí, o meu avô falou pra mim assim... E ele era a única pessoa que me apoiava enquanto uma pessoa trans. E dizia, olha, eu acredito que as escrituras não estão erradas. Eu acredito na sua visão, eu acredito que... porque assim, meus tios são de igrejas tradicionais aqui, né? Então, assim, pra ele, a transexualidade era uma aberração, né? E aí eu já conhecia a teologia inclusiva, falava sobre isso, né? A teologia inclusiva já tem 55 anos aí. Começou em 1968, né? Então... Inclusive, quem faz um trabalho desse fantástico é o pastor Felipe Scarcella, né, da Igreja Sou Livre, que também já veio no nosso programa 3 vezes. Abraço, Felipe. Um abraço, Felipe, queridão. E aí, eu falava com meu avô, né? Porque eu ia escondido ver meu avô, porque minhas tias, né, são do reteté, né? São mais assim. Então, são de quê? Reteté. Aquelas tias de oração, assim, né? Mais fervorosas. Chama reteté? A gente chama reteté. E aí... Eu sou do reteté. Eu sou do reteté da Umbanda, né? Aí, as minhas tias eram mais, assim, fechadas, né? Pra essa questão da transição. Então, eu ia ver meu avô escondido. Aí, eu cheguei no meu avô e meu avô falou assim... eu tô sentindo, André, que tá chegando a hora de eu partir. E eu falei, sério, avô? Ele falou, sério. Meu avô teve 6 infartos, até o último, né? Até que ele morreu. Então, assim, ele chegou pra mim e falou... Eu tô sentindo que tá na hora de eu encerrar aqui o meu chamado. E ele falou pra mim, quem vai levar o chamado é você, mas eu vejo que as suas ovelhas serão diferentes. E eu acredito que Deus vai te levar pra um outro lugar. Não é isso que você tá. E eu disse, será que meu avô quer me converter? Na minha cabeça, assim, né? Muito... Ou desconverter, né? Ou sei lá, né? Me converter segundo a visão das minhas tias, né? E eu fiquei, poxa, será? Mas as minhas ovelhas já são tudo LGBT, eu vou pra onde? Né? Então não imaginava voltar pra Umbanda. Porque eu tinha uma mente muito da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então eu tinha muito essa síndrome da Gabriela no termo Umbanda. Eu vou já entrar nessa parte. Então, assim, quando meu avô falou isso pra mim, eu fiquei, puxa, eu vou fazer o que agora? O que meu avô tá tentando me dizer? E aí veio muito o estalo de Paulo, né? E Paulo para mim era uma referência bíblica gigantesca, porque ele se fez um pouquinho de cada região para poder pregar para todos. E isso é pluralidade, o que eu vou fazer agora? E não esperava. Aconteceu, deu sair, eu cheguei para meu pastor e disse, olha, tô sentindo que Deus vai me arrar para outro canto. Não a igreja, eu não sei para onde eu vou. Aí meu avô faleceu em 2019. No dia do enterro do meu avô, tava passando na televisão, na frente de todo mundo que era cristão, com a bandeira LGBT lá, dizendo, olha, nós vencemos, políticas públicas pro movimento. E o meu avô na sala, e eu passando na TV. E a minha tia chegou pra mim, que ela é do reteté também, ela é muito assim. Reteté, eu sempre vou usar esse termo, gente. E ela chegou pra mim, ela falou, Deus guardou o meu pai. Mas eu sinto que quem vai levar o legado dele é você. Do amor que o meu pai fazia. Porque minhas tias são brabas, viu? Do amor que meu pai tinha. Meu avô era uma pessoa muito amorosa. Então acredito que dentro da tua comunidade tu vai ser a diferença, que Deus vai te levar para outro lugar. E a minha tia não sabia que eu tinha conversado com meu avô. Então foi um passo daí. 2020 eu me afastei, né? Eu estava sendo preparado, eu já estava com programação para ser ungido. Porque a gente programa.
E aí aconteceu de eu dizer acho assim, incrível, acho ótimo, ungido, acho ótimo. ungido. E aí eu cheguei, e aí eu disse assim, eu cheguei pro meu pastor e disse, olha, eu sinto que o meu tempo aqui acabou. Eu já deixei aqui um legado. Hoje tem uma comunidade chamada Farol, que é o Farol lá na antiga igreja que eu congregava. O Farol é um ministério só para pessoas trans. Por quê? Porque a lésbica, ela não vai saber a dor do uma trans. A lésbica, ela não... O gay, o homem cis gay, não vai saber a dor de uma pessoa trans. As dificuldades. Por mais que seja a mesma comunidade, mas são dores diferentes. Lutas diferentes. Lutas também. diferentes, vivências diferentes, estatísticas diferentes. E é engraçado, pra quem tá de fora, pra quem é ignorante nesse sentido, e eu acredito que somos a maioria, né? Sim. Acaba colocando, porque como é uma luta, acaba sendo que algumas vezes uma luta coletiva, inclusive, demonstrado inclusive pela sigla, né? Sim, sim. Eu acho que a maioria das pessoas pensam que é uma luta no dia a dia ou uma dor coletiva. Sim. Então, um trans sente a mesma dor de um gay, de uma lésbica, e não é. Não. E aí, tem uma presbítera, que é a Rayane, que é uma mulher trans, que foi a que a gente participou do casamento. E eu falei pra ela, e eu disse assim, minha irmã, quem vai levar o farol é você. Você vai ser essa representatividade, porque você já é. Mas o meu tempo acabou. Eu sinto que hoje não é isso. E aí eu saí da igreja, mas a minha esposa era diaconisa, eu continuei acompanhando minha esposa, eu decidi viver essa loucura sozinho. Na época, né, que hoje ela é mãe Roberta, vulgo minha esposa, um beijo pra ela. Beijo, mãe E Roberta. aí, Beijo, Robertinha, E aí, queridona. o que aconteceu? Eu saí, pedi desligamento e continuei acompanhando Então ela ela. era da igreja também? Hã? Ela era da igreja Ela também? era diaconisa junto comigo. Minha nossa senhora. Ela era diaconisa junto comigo. E aí ela permaneceu indo e eu disse, agora eu vou. Tô sentindo que... E eu comecei a ter sonhos, sensibilidade para espiritualidade de forma umbanda. E aí eu comecei a cultuar em casa. E quando eu procurei um terreiro, né, que assim, que desmoronou, tive que zerar para começar tudo de novo. Então zerar nem todo mundo quer. Não é um passo que a pessoa tá bem estabilizada aqui, ela simplesmente vai zerar, não sabe para onde vai, não sabe como vai começar e vai começar por quê? Porque acredita. Porque a fé é isso. E é difícil, né, André? É um processo muito É um complicado. processo muito Mas hoje complicado. como é que tá com a tua... Assim, se você não sentir a vontade de falar, tudo certo, mas Tranquilo. como é que hoje tá a questão com família? Não digo nem só no âmbito de pais. Como é hoje o teu ciclo familiar em relação à tua... Minha família. Quando eu cheguei, eu passei por essa questão essa situação de transfobia nessa casa. E eu disse, a espiritualidade ela vai me mostrar qual é a casa que eu devo ir, porque se eu sair de um lugar pela fé, a fé vai me levar para algum lugar. Entendeu? Eu tenho que acreditar naquilo que eu sinto. Eu tenho que acreditar nos meus sentidos. Se eu não acreditar naquilo que eu exerço, que é a minha fé, não adianta de nada. É igual você ir para uma igreja, sentar lá, ouvir o pastor, o padre e ir embora. Sim. Não serve de nada. A mesma coisa que você chegar no terreiro de Umbanda, não querer aprender, não querer saber de nada. Não serve de nada. Então, assim, eu disse, a espiritualidade vai me mostrar. E aí a minha esposa é da cigana. E eu saí com a cigana dela. E ela dizia, você tem que procurar um Xangô branco. E a minha esposa muito redutiva, porque ela não queria sair de onde ela estava, né? E eu também não obriguei. E aí aconteceu uma situação que ela saiu. E a cigana dela falou pra mim, eu fiquei cultuando. Eu fiquei cultuando as coisas até ela se estabilizar, porque ela teve uma situação emocional por conta de uma patologia. E eu sonhei com a cigana dela dizendo pra mim, você tem que ir atrás de um Xangô branco. E eu, o que é um Xangô branco? Pelo amor de Deus, da onde é que vem isso? Porque pra mim Xangô era Xangô, né? E aí comecei a pesquisar, Xangô branco, Xangô branco, Xangô branco. Achei Pai Paulo, que é o meu sacerdote, um beijo pro meu pai. E aí, quando eu conheci ele, a gente tava sem estrutura nenhuma financeira, como eu falei pra vocês. Quando eu cheguei no meu pai, eu não tinha dinheiro pra pagar a consulta. E eu cheguei, eu falei com ele, a gente tava numa situação muito, muito, muito difícil. E quando eu falei com meu pai, eu disse, olha, a gente vai pagar a tua consulta. A gente pagou a consulta dele. 2 dias depois cortaram a nossa luz. Né? E eu tinha saído do emprego, tava começando outra coisa, porque eu nunca fico parado. Eu sou muito agitado. E aí, quando eu conheci o meu sacerdote, ele teve um olhar humano, que é o que a gente procura. E ele falou, ninguém vai te... Eu disse assim, olha, eu já tava calejado, né?
eu sou muito assim, eu sou muito tranquilo, eu sou muito da paz. Mas tem momentos que a galera diz que o meu Oxalá é virado. Então tem momentos que eu tô muito pra guerra. E aí eu cheguei pra ele, ó, eu disse logo assim, ó, se for pra ser maltratado, eu não quero. A espiritualidade mandou eu vir pra um Xangô branco. Você é o primeiro que eu tô ouvindo. Não sei se vai ter outros, mas você é o primeiro que eu tô ouvindo. Mas se for pra ser destratado, eu não quero. O bicho é bruto. Eu não vou ser destratado, porque eu já passei isso a minha vida toda. Eu não quero isso numa religião que é pra ser acolhedora. Então eu já sei o que eu não quero, eu vou focar no que eu quero. Ele falou, na minha casa ninguém vai te desrespeitar. Na minha casa, na minha lei, ninguém é maltratado. Aí eu disse, tá certo. Aí minha esposa, ele cuida da minha esposa. E ela ficou. Ela batizou primeiro do que eu. Eu levei ela pra lá, ela batizou. Ela já é mãe pequena da casa, mas eu disse, não, tem meu processo. Eu vou ver se realmente isso é verdade ou ele tá querendo alguma coisa de mim. O que essa pessoa quer em troca? Tá me ajudando por quê? A gente tem esse negócio. Uhum. E depois, na prática, eu vi que eu tinha essa síndrome da Gabriela. Pra mim, nenhum bandista era próspero. Pra mim, tudo era do mal. Pra mim, nada dava certo. Por quê? Porque eu tive uma vivência muito negativa. Experiências passadas negativas. Quando eu me assumi trans, foi outra experiência negativa. Então, eu vim de muitas coisas negativas. E eu não confiava muito nele. Eu ficava meio assim, olhava assim, né? Porque a gente tem esse negócio. Quando a gente não conhece a pessoa me abraça, me beija, diz que me ama, nem me conhece. Tá entendendo? Então, assim, pra gente é muito difícil ter essa troca de afeto. E quando ele começou a me mostrar no dia a dia, meu filho, você tá bem. Meu filho, venha pra cá. Ele conseguiu um emprego pra Roberta, na época, porque ela tava muito, muito debilitada. Ele conseguiu tirar ela de casa junto comigo. Então, ele cuidou dela. Então, quando eu vi esse cuidado, eu disse, não, ele é assim, não é uma máscara, não é nada. E a gente começou a desenvolver uma relação. Quando eu pedi sinais à espiritualidade, eu disse, olha, esse é o meu lugar, porque eu quero fazer, né? Você tem fé, fazer prova de mim, né? Se você acredita em mim, fazer prova de mim. Eu comecei a fazer prova. Eu disse, a espiritualidade é plural. Na Bíblia eu conheci que a gente fazia prova de Deus. Então eu quero sinais, vou dizer fazer prova, né? Que eu não sou doido. Eu quero sinais que a espiritualidade está aqui. E aí eu comecei a fazer, e eu comecei a ver sinais. Eu disse, olha, então pronto. É aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque é aqui que me acolhem. É aqui que me amam. Mas infelizmente não é todo mundo que também tem essa experiência, né? Que consegue um lugar para ser acolhido, né? Com certeza. Ô André, e aí me diz uma coisa, como é que é o trabalho do IBRAT hoje para tentar minimizar o que você, por exemplo, passou e o que muitos passam? O seu papel como coordenador hoje no estado do Ceará do IBRAT, como é que vocês fazem? Quais são os trabalhos que vocês exercem? Os trabalhos que a gente faz é trabalhar a demanda do que a gente recebe. A gente tem um e-mail próprio. A gente recebe muitas demandas de violências. A gente recebe muitas questões que precisam, por exemplo, a gente tem aqui um ambulatório transexualizador, que é um ambulatório que está dentro do hospital da Messejana, que muitas vezes foi tratado ali como doenças mentais. Então hoje a gente trabalha essas políticas e pede também que elas saiam desse ambiente, porque a transexualidade não é doença. A homossexualidade não é uma doença. A partir do momento que tirou o ismo, descartou qualquer tipo de doença. Ele virou homossexualidade, transexualidade. Então, o IBRAT, hoje, ele faz essas estatísticas. A gente precisa trazer as estatísticas. A gente precisa ver o que está acontecendo. Mas nem todo canto tem voz. Então, o IBRAT, ele trabalha essa demanda de situações, a gente escuta casos de tentativas de suicídio, a gente vê pessoas emocionalmente abaladas. Então é toda uma carga de pessoas, de sentimentos, de vidas que são ceifadas pela sociedade, por falta de políticas públicas. Então o IBRAT, ele faz isso, nota de repúdio, chama a atenção das pequenas vitórias, porque ninguém cresce do dia para a noite. A gente precisa ser feliz pelo hoje. Você já foi feliz pelo hoje? Pelo acordar? Pelo abrir o olho? Vocês dão esse apoio também a quem procura vocês, né? Sim. Desenvolvendo um pouco para a religião, você tem uma história inspiradora. É um prazer enorme tê-lo aqui falando. Acho que inspira muitas pessoas trans. Sim. Geralmente, inclusive, né, Roberto? A gente nem fala muito do personagem entrevistado. Geralmente a gente fala de um assunto. Sim. Mas eu acho que era meio que a tua Necessário, história... né?
né, que a gente falar sobre você. Hoje era necessário Sim. mostrar para as pessoas o que se passa, explanando o que se passa, mostrando realmente uma história. Sim. Né? Uhum. E eu acho importante falar também, André, voltando um pouco para a religião, você teve a sua experiência na sua busca pela espiritualidade. Sim. Você, enquanto inspiração, você teve uma experiência que você foi muito pela sua fé. Sim. Mas às vezes, nem sempre, a pessoa que está nesse processo, sobretudo a população trans, ela consegue ter nem fé, né? Porque Verdade. apanha tanto. É, como a gente falou, né? Quando você não tem nada, né? Do Pois nada é. você já não tem nada. Eu Então, tinha fé. E quem não tem? Pois é, então é difícil. Então, assim, o que eu queria entender, o que eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte: você, enquanto população trans, você procura uma religião, seja ela qual for, e é destratado, não é reconhecido. O que é que você deve fazer? Sentar e orar ou tem que lutar? Como é que a gente pode fazer para lutar pelos nossos direitos? Quando... Nossos direitos que falam do direito das pessoas Sim, sim, trans. Colocando aqui como também meio que militante da causa. Pronto. É igual aquela história, né? Você não precisa ser gay pra você aceitar um gay ou respeitar um gay, né? E é sobre isso. Quando não se tem nada, quando se tem a fé e diga assim, vá orar porque você precisa ser curado. Vá, sei lá, fazer uma penitência porque você precisa mudar seu modo de pensar. Você vai ter que vestir uma roupa, tô falando de forma geral, você vai ter que vestir uma roupa que representa a nossa casa, que representa o meu fundamento. Que eu acredito que acolhimento não tem a ver com fundamento. Fundamento é como a sua casa toca. Cada umbanda, cada candomblé, cada igreja toca do seu jeito. Mas o que eu peço e o que eu trago para mim, o que eu quero deixar de legado hoje, enquanto uma pessoa transumbandista, é que se uma porta fechou para você, não quer dizer que todas estão fechadas. Quando eu conheci o Pai Paulo, eu tinha uma perspectiva de vida. Ele me resetou, cara. Eu era tão fechado, tão fechado. Eu era tão dolorido. O meu tratamento com o meu sacerdote, o Pai Paulo, ele resetou a minha vida para mostrar, poxa, tu pode sair dessas estatísticas, que é viver até os 35 anos, que é a estatística de uma pessoa trans. Vamos dizer, eu não vou ver meu filho, se eu fosse pela estatística hoje, eu não ia ver meu filho crescer. Meu filho tem 10. Vamos supor que eu tenho mais 7 anos de vida, pela estatística. O que eu vou fazer? O que eu vou deixar para o meu filho nesses 7 anos que eu tenho? Então o Pai Paulo, ele pegou o André todo machucado, ferido, e ele potencializou uma potência que já existia. Dizendo que eu posso ser próspero, eu posso levar essa umbanda, eu posso ser acolhedor e eu posso trazer voz a essas pessoas que são esquecidas. André, mas você teve essa oportunidade, na verdade, né, de conhecer o Pai Paulo. Sim. Eu tô querendo que você colocar aqui, de forma mais clara, quando você vai para alguma religião e não é aceito, você tem como tomar medidas legais, seja expondo essa religião nas redes, seja procurando a polícia, o que a gente pode fazer? Primeiro caso intolerância, ela não é aceita em nenhum lugar, nem no amplo religioso. Intolerância é intolerância. Como eu falei, fundamentos é fundamentos, acolhimento é acolhimento. Se a pessoa te distrata, independente de ser um religioso ou não, ou independente em que você foi buscar, ele pode ser exposto. Claro que, como eu falei, não aqui questionando o fundamento da casa, mas sobre o acolhimento e o respeito. O respeito se deve a todos. Eu estou falando geral. André, todos. E quem for vítima de transfobia, quem procurar, o que procurar, como procurar? Hoje nós temos a delegacia, né, gente? A gente conseguiu isso recente. Então a gente vai colocar, por favor, Léo Kazumba, nosso editor, colocar aqui o contato, o endereço da delegacia. Né? E fica ali no Papicu. Se eu não me engano, fica do lado do Extra. Não estou lembrando bem o endereço. Mas a delegacia fica do lado do Tina Rodrigues, né? A gente vai colocar o endereço. Do Tina Rodrigues, que é uma coisa que você deve procurar, deve buscar informação. Os direitos, né? E o IBRAT, como é que as pessoas sabem mais sobre o IBRAT? O IBRAT, ele tem uma página, né? Que é o IBRAT. Que é só botar IBRAT. E aí tem as coordenações. IBRAT é IBRAT. IBRAT. Pronto. E aí tem a Associação de Homens Trans, né? Que é a TransCE. A TransCE já teve aqui um abrigo acolhedor para pessoas LGBTs em vulnerabilidade. Nós temos aqui casas que acolhem, por exemplo. A outra casa coletiva, que é uma instituição que fica aqui no Benfica, ela acolhe pessoas LGBTs que estão em vulnerabilidade. Tem a Casa Transformar,
que é uma outra casa que, sem a ajuda de órgãos públicos, que também acolhe pessoas em vulnerabilidade, pessoas LGBTs em vulnerabilidade. E a Transcea já teve um abrigo, mas hoje não tem mais por falta de políticas públicas. Andrezão, muito obrigado. Obrigado, parabéns André. pela tua história, parabéns pela tua luta, que você continue levando essa bandeira, que é uma bandeira importante, tá, para nossa sociedade. Conte com a gente sempre. Então, conte com a Reconnect sempre, para levar o IBRAT, conte com a Reconnect e todos aí que as associações, institutos. Queria só agradecer aqui ao meu pai, meu sacerdote, a vocês por esse momento. E mandar um beijo pra mãe Rosângela, que ela assiste você todo domingo. Se eu não mandar, ela vai arrancar meu couro. Beijo, mãe. Beijão, mãe Rosângela. E aí é isso, queria agradecer por esse momento enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Obrigado a você que esteve com a gente nesse domingão, ou quando você está assistindo, ou quando você quiser assistir, ou quando você está assistindo a gente no YouTube. Então, muito obrigado. Não esquece, Léo Casum vai colocar nossas redes sociais, inclusive do André Guian. Então não esquece, segue a gente, manda seus likezinhos, manda seus comentários, manda suas sugestões de programas, tá bom? Sempre são muito bem aceitos. Um beijão e até a próxima semana. André, é a mãe de santo que te rejeitou. Quero o nome dela agora. Quero nomes. Eu trabalho com nomes, André. Vou botar aqui, eu Vai vou rolar expor não? na internet. Vou botar logo um arroba aqui.